Boa tarde, queridos. Terminei. Vim mostrar pra vocês material novo. Acabou de sair, já está na loja, inclusive, tá bom? Deixa o Instagram avisar que estamos ao vivo. Olá! Esqueci de grampear o gabarito, mas vai dar pra mostrar. Tudo bem com vocês? Como estão? Vou mostrar pra vocês o material novo que acabou de sair e conversar um pouquinho sobre a história. Tenho recebido bastante perguntas, né? Como tratar alguns assuntos da história, enfim. Vamos conversar sobre ele. Se você tem dúvidas dessa abordagem da história de um conto de Natal do Charles Dickens, já vai postando aqui, tá bom? Pra gente conversar. Olá! Sofri para fazer esse material, foram 2 madrugadas, terminei 5 da manhã. Mas deu certo. Então vamos lá. Lu tá perguntando onde encontrar material, o link do perfil. Lá tem, tá tudo organizadinho por idade, só jogar família de trigo no Google também vai aparecer, tá bom? Bom, vamos lá, quero mostrar para vocês. Que legal aqui, ó. Vocês estão sendo bênção demais entre os indígenas do Amazonas. Gente, internet é um negócio maravilhoso, porque você não tem noção de onde vai parar, né? É muito incrível, fico muito feliz. Depois me manda detalhes aí pelo direct. Quero saber, tá bom? Vou mostrar pra vocês então o material para não enrolar, tá bom? Esse material novo é um questionário, ou seja, são perguntas, tá bom? Ele não é um guia, ele não é centenas de atividades de pesquisa em volta dos assuntos. Ele é para trabalhar leitura e compreensão de texto, ok? Então, nós estamos trabalhando em cima deste livro aqui, que é um conto de Natal do Charles Dickens. Essa minha versão é uma versão adaptada, eu vou falar sobre isso também, mas ela é uma história muito tradicional, né? Então, ela é de 1843, famosíssima, né? Dizem que o Dickens, que agora formatou o Natal depois dessa história, nesse modelo, né, que a gente tem. Mas a história baseia-se por cima, assim, do Sr. Scrooge, que é um senhor muito mal-humorado, muito sozinho, muito materialista, né, que só quer saber de dinheiro, muito mesquinho. E ele despreza qualquer ser humano que vive ao redor dele, né? Então, a história acontece na véspera de Natal, onde esse Scrooge dá todo o contexto ali de como ele tratava os parentes e os empregados. Então aparece para ele naquela noite um fantasma, que é o fantasma de Marley, que é o sócio dele, que era exatamente como ele é, né? E ele vem avisar, fala assim, olha, eu estou carregando essas correntes aqui, 7 anos que ele havia morrido, 7 anos rodando o mundo, arrastando essas correntes, porque eu produzi essas correntes em vida, e eu vim te avisar para que você não faça o mesmo, né? Então, esse é o contexto ali. E aí ele fica, nossa, mas como assim? O que eu faço, né? Aí ele fala assim, você vai ser visitado essa noite por 3 espíritos e é a sua chance, sua única chance, e se vai. Então, a história vai decorrer em cima desses 3 episódios dos 3 espíritos, né? Então, vai aparecer o espírito dos natais passados, o espírito do Natal presente e dos natais futuros. E aí tem várias lições ali, os espíritos vão mostrando o passado como era, os natais de antes, como eram os patrões que tratavam ele, né, quando era um menino, enfim. É muito bonita a história, vale muito a pena a leitura e achei muito válido. Então, quando eu vi que essa história estava na Olimpíada da quinta-feira, eu já aproveitei, já queria ler com os meninos e já vamos agora partir. Hoje a gente já começa esse questionário de literatura, tá bom? Então deixa eu mostrar para vocês como é que ele ficou. Então ele vai trazer aqui uma mensagem do Dickens. Vai ter uma explicação, o livro não acompanha, não tem a história integral aqui, tá bom? Então você precisa adquirir o livro. Você, na sua versão em PDF, você pode clicar se você quer na versão integral,
ou se você quer a versão adaptada, tá? Uma palavrinha, então, sobre essa versão adaptada. A adaptada que eu tenho é esse do mundo cristão. Qual que é a diferença aqui? Os personagens, eles são apresentados como animais, né? Na história original são pessoas. Então, antes dos meninos começarem, eu já expliquei para eles que aqui eles vão estar apresentados como bichos, mas nas perguntas e tudo mais, na história original, são como pessoas, tá? Então, só a única coisa que eu tive que mudar. Eu li o livro original, coloquei para ouvir também o audiobook dele enquanto eu lia essa daqui. Então, bate muito a história tá muito bem contada, não faltam dados, não falta informação, a linguagem é muito parecida e tem as ilustrações, tá bom? Então, achei que valeu muito a pena essa versão aqui, apesar de ser uma adaptação, gostamos bastante dela, tá bom? Então, essa é a palavrinha que eu tenho sobre o livro, mas optando pela versão integral, ótimo também, tá? Então, sempre vai começar assim. Esse livro, ele é dividido em estrofes, tá? Então, ele tem aqui 5 estrofes, que é o Fantasma de Marley, primeiro, segundo, terceiro espírito e o final. E aí, a apostila ficou da mesma maneira, tá bom? Então, a gente tem uma introdução, primeira estrofe aparece o fantasma, e aqui a gente tem um resumo de tudo que acontece nessa estrofe, nesse capítulo aqui do livro, tá? Então, aqui, para localizar, às vezes, alguma coisa que não ficou bem compreendida, aqui já vai sanar muitas dúvidas, tá? E vai localizar o que a gente vai trabalhar. Então, a primeira parte da apostila, a gente vai fazer perguntas somente sobre a estrofe 1. As perguntas, basta ler isso daqui para responder as perguntas? Não, nós temos dados e informações que a gente precisa ter lido o livro mesmo, tá bom? Então, aqui é mais para a gente se localizar, lembrar do que aconteceu e como é que se passa essa primeira estrofe. Então, a gente vai ter a primeira parte, sempre a apresentação dos personagens. Então, a gente tem aqui uma lista deles. E a primeira atividade, a criança vai ter que ler a descrição e encaixar qual desses personagens está nessa descrição, escrever o nomezinho em cima. Então, sempre a primeira coisa é localizar os personagens na história. E aí, a gente tem atividades de interpretação de texto. Então, a gente vai ter perguntas alternativas, às vezes 2, às vezes 3. Vamos ter perguntas de escrever, né, de dissertativas. Vamos ter verdadeiro ou falso. Aqui, perguntas dissertativas. Não é nada muito longo. Isso aqui a gente estava falando a partir dos 8 anos. Dos 8 aos 12 faz isso aqui muito tranquilo, tá bom? Aqui, verdadeiro ou falso também, mais perguntas dissertativas, né? Esse aqui é que o Scrooge sempre falava bobagem para tudo era uma bobagem para ele, né? Essas coisas de Natal. Aqui a gente tem trechos da história e perguntas sobre o trecho, tá? Aqui para ordenar os acontecimentos, né? Então, sempre te localiza e tá fechando o escritório, que acontece na sequência, né? Então, o primeiro dia ali a apresentação, e aí a criança vai ler as frases e vai ordená-las de 1 a 5. A alternativa correta, aqui a gente tem contando mais um trecho da história, e aqui as palavras para ir completando as frases, mais alternativas e ordenamento de acontecimentos. Mais pergunta dissertativa e a gente termina aqui a estrofe 1, tá bom? E aí a gente vai ver isso repetindo então em todas as estrofes. Aqui nós temos a estrofe 2, síntese dela, apresentação dos personagens e todas as perguntas que vão corresponder somente a essa estrofe. Tá? Então, as coisas vão meio em cadência, em sequência de acontecimentos, para que haja um ordenamento também na mente da criança, né? Então, não é um questionário do livro inteiro de uma vez, de perguntas misturadas, né, da ordem dos acontecimentos. Está tudo na sequência aqui, para que ela crie uma cadência mesmo na cabeça dela. Aqui minha impressora aqui, com um papel aqui. Síntese da estrofe 3, mesma coisa, os personagens e as atividades da estrofe 3. Mais papel. Aqui, trecho para ler e para responder depois dele, ordenamento, né, dos acontecimentos. Aqui tem uma cruzadinha, né, da ceia do Scratch, que é
que é o empregado do Scrooge, né? Uma família muito simples, então eles vão ter o quê? Vão ter ganso assado, purê de batata, creme de maçã e mais alguma coisa. Então a criança vai preenchendo aqui para descobrir o que é essa última coisa que eles vão jantar naquela noite. Mais perguntas, mais perguntas. E última estrofe, mesma coisa, síntese. Última estrofe não, quarta estrofe, último espírito. E aqui as perguntas dele. A partir dos 8 anos, tem que ser capaz de ler o livro, né? E ter um mínimo de entendimento, tá bom? Aqui. Só deixa eu terminar de folhear e já vou responder as perguntas de vocês, né? O último espírito mostra um homem morto. E aí, como as pessoas reagem depois da morte dele? Com desdém, roubando as coisas dele, ninguém liga, ninguém vai querer carregar o caixão, porque ele é uma pessoa muito desprezível. E aí, ele fica muito incomodado com aquilo e no final o espírito mostra que era ele mesmo, era o futuro dele, aquela morte era dele. E aí, vai preencher aqui com o nomezinho do Ebenezer Scrooge. E aí, ele ganha uma nova chance, né? Então, aí ele vai ver a vida agora de uma maneira bastante diferente. E esse é o capítulo final. E é isso, gente. Perguntas, a primeira já sei qual é. Como é que eu sei se acertou ou não? Nós temos um gabarito, ok? Claro que as perguntas dissertativas a criança pode responder de uma maneira mais pessoal, né? Mas as perguntas alternativas, verdadeiro ou falso, sequência de dados, já está tudo respondido. Eu imprimi assim pequenininho só para economizar e imprimir mais rápido, mas ele é o mesmo tamanho dessa apostila, se você quiser imprimir grande também, não tem problema nenhum, tá bom? Então, vocês vão ver que aqui, ó, os vermelhinhos são todas as respostas e sugestões de respostas, ok? Então, é isso. Vocês têm o gabarito completo de todas as perguntas do livro todo, do conto de Natal, tá bom? Deixa eu virar aqui para vocês. O que acharam? Então, não é só para Olimpíadas, né? Você pode colocar isso no teu planejamento de literatura, então, não só ler o livro, mas ir já fazendo atividades de compreensão, né? Para ver se a criança entendeu mesmo a história, né? Fortalecer essa sequência de informações para que ela tenha um conhecimento mais geral bem estabelecido. Ok? Deixa eu voltar aqui e ver as perguntas, vocês podem me mandar. Material a partir de 8 anos, né? Se o teu filho com 7, 6, não sei, já lê super bem, já leu a história e você quer fazer com ele, tranquilo, pode fazer. Mas para ter uma base, né? A partir dos 8. Essa história, a gente tem um problema que sempre chega na minha caixinha, sabe? A hora que chegou o fantasma, eu parei, né? Achei forte, ou eu não sei como abordar esse tema, nós somos cristãos e não acreditamos em fantasma, e como é que eu vou falar de fantasma e espírito para o meu filho, né? Então, eu queria dar uma palavrinha sobre isso. A gente tem, especialmente no meio cristão, algumas coisas do nosso desconforto, digamos assim, né? Então, não leio um livro que tem bruxo, por exemplo. Não, Harry Potter não leio. Mas você lê o Hobbit, né? Que é fantástico. Que tem os bruxos, inclusive, né? Que tem o bruxo do bem, que tem o bruxo do mal. Que entende? Tem um paralelo muito, muito forte, né? Com essa fantasia de outros livros que às vezes a gente despreza por ter os mesmos personagens, os mesmos tipos, né? Então, o que eu tenho para dizer é isso. É uma fantasia. Você não está passando isso aqui como a Bíblia, né? Como a verdade absoluta. Isso é uma fantasia. Da mesma maneira como você lê histórias com dragões, histórias com, enfim, bichos que falam, né? São fantasias, histórias enfim, vocês entenderam. Todas as histórias de fantasia, elas entram na mesma categoria, né? Então, qual que é o objetivo desse livro? Nossa, ensinar que existem espíritos do passado, do presente? Não. O objetivo desse livro é mostrar como a gente leva a vida de uma maneira, às vezes, tão egoísta e tão mesquinha, né? E ali ele vai tratar junto dessa questão do Natal, que é muito bonito. Então,
eu não vejo, né, tanta dificuldade em lidar com isso, porque realmente entra na questão fantástica, né? E é isto. Mas, vamos lá, para crianças muito pequenininhas. Sim, tem o fantasma, né? Tem o homem morto no final. Então, dependendo se você já tratou, por exemplo, de morte, de falar sobre morte com seu filho, talvez seja legal você esperar um pouco, né? Mas para as crianças mais velhas, eu acho super ok. Gosto muito, gostei muito de fazer esse material. Estou feliz que está pronto. Vamos lá, deixa eu ver. Temos perguntas? Deixa eu voltar. Tem bastante. Não, tá difícil de achar aqui, gente, porque foi entrando muita gente, tem muita notificação. Mas se vocês quiserem me mandar de novo, vocês fiquem à vontade, tá bom? Deixa eu ver. Gostaram? Tem alguma manutenção? Comprei e não consigo entrar na conta para baixar. Sempre a gente manda, às vezes entra alguma manutenção, mas eu não sei. Eu testei hoje, tá tudo certo. Mas a gente sempre manda o link de download direto também por e-mail, tá bom? Tenta clicar lá. Mas pelo site você põe lá o seu e-mail que você fez a compra e ele vai te mandar o código de acesso e você consegue baixar todos os seus materiais pelo site também, tá bom? Só pode ser usado para essa versão do livro? Não, você pode usar para qualquer versão, desde que seja uma boa versão. Então, como eu falei no início, você pode usar a versão integral original, você pode usar essa adaptação, recomendo-a porque realmente eu fui ouvindo o original, acompanhando nesse texto. Então, para saber se faltava parte, até para poder recomendar com mais clareza, né? Saber se pulava acontecimento, se mudava muito a história. Não muda, está muito bem escrito. Uma adaptação, mas muito bem escrita. E recomendo. Então, você pode usar o original ou essa adaptação que está muito boa, tá bom? Puxa, acabei de ver a pergunta e correu tudo de novo o chat aqui. Aqui, foi justamente a que eu respondi. Deixa eu ver se eu volto lá pra cima. E meu filho começou a ler hoje e já está na metade do livro. Cativa muito esse livro mesmo, os meninos leram rápido também. Amaram o livro, estão, mãe, já tá pronto, eles querem fazer o material. Que eles estão muito confiantes, que eles gostaram muito do livro. Aí eles gostam de fazer, né? Deixa eu ver. Tem gabarito para fazer as correções. O ideal é sempre que a mãe também tenha lido, né? Para poder conversar, para poder tirar dúvidas, para poder aprofundar nos assuntos que vão surgindo, né? Enfim, mas tem o gabarito lá, não se preocupe. Está muito caprichado, fico muito feliz. Eu achei bastante completo também, fiz o meu melhor para que ficasse bem completo. Porque a princípio eu estava procurando algum material, ainda que seja em inglês, né, para aplicar com os meninos. Mas, gente, realmente é muito poucas perguntas, ou não tem muitos detalhes, ou tem bastante dos primeiros estrofes, eu não acho das últimas, enfim. Então, vamos fazer para ficar bem completinho mesmo. Deixa eu voltar aqui pro final. Deixa eu ver. Entrou agora, vou deixar o material salvo, tá? O nome do material, então, é Questionário Literário, um conto de Natal, do Charles Dickens. Esse você encontra na minha loja, link no perfil. Sempre meus materiais são muito acessíveis, você não precisa nem ficar preocupado. E o livro que nós lemos foi essa adaptação, você pode usar o livro de texto integral também. E o material vai acompanhar o gabarito, ok? Queridos, vou abrir uma caixinha, se tiver mais perguntas pode me mandar lá, ok? Um beijo pra vocês, fico feliz que vocês tenham gostado, até mais.